Olá, galera. Sou o professor Paulo Souza, aqui do Estratégia Concursos de Direito Civil, e hoje nós vamos te dar uma dica para o exame da OAB. No nosso tema geral, a gente vai tratar da parte introdutória do Direito Civil, especificamente em relação à presunção de morte. Bom, é muito comum que esse tipo de questão caia na OAB, principalmente quando a gente liga esse tema da presunção de morte com outro tema que também é bastante frequente na prova, que é a ausência. A OAB gosta bastante de perguntar esses detalhezinhos que envolvem as duas questões lá de quando alguém desaparece, né? E aí a gente tem de um lado a presunção de morte e de outro lado a possibilidade de decretação de ausência. E é muito comum que o aluno acabe se confundindo na hora de fazer a prova sobre esses dois elementos, porque eles são bastante próximos, eles têm alguns pontos de contato que você precisa prestar atenção. Para você ver como é que isso funciona, dá uma olhada aqui na questão que caiu no 20º exame da OAB. A questão 43 do 20º exame falava que o Cristiano, um piloto comercial, está casado com Rebeca e em um dia de forte neblina, ele não consegue controlar o avião que pilotava e a aeronave, com 200 pessoas a bordo, desaparece dos radares da torre de controle. Então, já atenção aqui, ele desaparece. Pouco antes do tempo previsto para a sua aterrissagem. Depois de vários dias de busca, essa também é uma informação bastante importante, apenas 10 passageiros foram resgatados, todos em estado crítico. Também informação importante. Findas as buscas, terminaram de fazer buscas, desistiram. Como o Cristiano não estava no rol de sobreviventes e seu corpo não for encontrado, então não tem um corpo, Rebeca decide procurar um advogado para saber como deverá proceder a partir de agora. Ou seja, uma pessoa desapareceu em uma circunstância peculiar, não foi encontrado o corpo dessa pessoa, e aí nós precisamos estabelecer lá se essa é uma situação em que dá para presumir a morte ou se não dá para presumir a morte. Se simplesmente eu vou ter que decretar a ausência. Desapareceu do seu domicílio sem deixar procurador ou esse procurador foi afastado por alguma razão. Então nós temos que tratar essa distinçãozinha. Veja aqui, eu vou passar para a leitura do artigo do Código Civil que menciona a presunção de morte e a decretação de ausência, para você conseguir visualizar se nós podemos encaixar ou não essa situação. Veja, então vou passar aqui adiante. Diz lá o artigo 7º do Código Civil. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Primeiro pontinho que você tem que prestar atenção. Em regra, portanto, para se decretar a morte presumida, eu preciso primeiro declarar a ausência. Então, o sujeito desaparece por um tempo, eu declaro a ausência, depois eu vou visualizar a possibilidade de se decretar a morte presumida. Mas o artigo 7º diz que nem sempre isso é necessário. Quando? Quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Segunda situação, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Existe também, além dessas duas situações do artigo 7º, uma terceira, prevista em lei especial, a Lei 9140 de 95. Nessa lei, eu posso fazer esse mesmo procedimento de declaração de morte presumida sem decretação de ausência quando? Para as pessoas desaparecidas entre 2 de 9 de 1961 e 5 de 10 de 88. Qualquer pessoa? Não. Se eu não tiver notícia dela, se ela tiver sido detida por um agente público, se ela estava envolvida em atividade política ou ela foi acusada de participar de atividade política. Em outras palavras, são as pessoas que desapareceram durante o regime militar, um pouco antes do início do regime militar, né, aquele período pré-golpe, e posteriormente até a Constituição Federal. Então essas pessoas desaparecidas nessa época,
Se elas tiverem sido detidas por agentes de segurança, eu vou presumir, eu não preciso decretar a ausência, porque a gente presume que é uma situação na qual ela acabou morrendo, assim como aquelas duas previstas lá no Código Civil. Então, nessas 3 situações específicas, eu não preciso decretar a ausência antes da morte presumida. Eu posso solicitar direto a presunção de morte dessa pessoa, ok? Agora vamos voltar para a questão. Letra A. A esposa deverá ingressar com uma demanda judicial pedindo a decretação de ausência de Cristiano, para aí, num momento posterior, declarar a morte presumida. Essa aqui está incorreta. Por que incorreta? Incorreta porque esse é um caso evidente de que a chance dele ter escapado com vida é muito pequena. O exercício deixa bem claro isso, eram 200 pessoas a bordo, depois de vários dias de busca a gente só conseguiu localizar 10 pessoas. E essas 10 pessoas estavam todas em estado crítico. Então se as que a gente conseguiu achar estavam em estado crítico, eu já vou presumir que as outras 190 estavam num estado ainda mais crítico, ou seja, morreram. Então eu já presumo com antecedência que elas efetivamente morreram. Não precisa decretar ausência para depois voltar e falar em morte presumida. Então essa aqui está incorreta. B. A esposa não poderá requerer a declaração de morte presumida de Cristiano, uma vez que apenas o Ministério Público detém legitimidade para tal pedido. Incorreta também. Por que incorreta? Ora, quem mais interessada do que a própria esposa desse sujeito para decretar a morte presumida dele? Veja, imagina os efeitos de você continuar casado com alguém que morreu. A gente não tem certeza, estamos presumindo que ela morreu. Mas imagine, então é uma viúva que não tem o corpo. E aí eu tenho problema sucessório, eu não consigo lá fazer a partilha dos bens. Eu tenho um problema com os filhos do casal, se eles têm filhos. E aí essa mulher precisa viajar com esses filhos. Eu preciso de autorização judicial, porque aí ele não tem como autorizar, porque ele sumiu. Eu tenho uma série de problemas. E eventualmente essa pessoa vai seguir adiante na vida, né? E aí ela vai querer se casar com alguém. Como é que vai casar com alguém se ela está casada ainda? Ah, mas o sujeito morreu. A gente não sabe que ele morreu ainda. Então aí eu preciso passar pelo procedimento de ausência, que é longo, é demorado, não faz sentido. Então a própria esposa tem legitimidade para conseguir essa tutela. Falsa, portanto. C. A declaração de morte presumida de Cristiano poderá ser requerida independentemente, faltou um acentinho aqui, de prévia decretação de ausência, uma vez que esgotadas as buscas e averiguações. Aí que eu falei para você prestar atenção nisso aqui, ó, findas as buscas. Para que eu possa requerer a presunção de morte, tem que ter acabado as buscas em relação àquela vítima. É por isso que o inciso 2º do artigo 7º estabelece um prazo de 2 anos depois da guerra, porque a gente presume que 2 anos depois da guerra é um tempo suficiente lá para que se o sujeito tiver ferido, tiver com algum problema, ele consiga retornar, consiga dar algum tipo de notícia. Lógico, isso foi pensado lá para o Código de 16, né? O sujeito, imagina, lá na Primeira Guerra Mundial, desaparece em campanha, é feito preso, some na Rússia, até o cara voltar para cá, até ele conseguir dar uma notícia, pegar um barco para voltar para o Brasil, demorava muito tempo. Hoje é bem mais fácil, né? Você manda um WhatsApp rapidinho, mas se dá esse prazo ali para que essa pessoa consiga voltar aqui, tá? Então, tem que finalizar as buscas, é só depois que finaliza a busca que eu posso requerer a presunção de morte. Portanto, certa a alternativa C. A alternativa D, por que está errada? A sentença que declarar a morte presumida de Cristiano não deverá fixar a data provável do seu falecimento, contando-se como data da morte a data da publicação da sentença no meio oficial. Essa aqui você nem precisava saber muito sobre presunção de morte para ver que é um tanto ilógico. Por que a gente fixa a data da morte da pessoa? Porque a partir da morte dela é que se criam vários efeitos, inclusive lá no direito das sucessões, para a aquisição dos bens do falecido. E aí, essa sentença, pensa no Poder Judiciário aqui no Brasil, que é bastante lento, até eu requerer a presunção de morte, sair uma decisão que diz que efetivamente ele morreu, 2, 3, 4, 5 anos. Quer dizer que ele morreu só daqui 5 anos? Não faz muito sentido. A gente vai averiguar mais ou menos. O avião desapareceu hoje. Então, quando que ele provavelmente morreu? Hoje. O avião caiu no mar. Quando que caiu no mar? Ontem. Quando que ele provavelmente morreu? Ontem.
Por que eu vou estabelecer uma sentença para dizer que ele morreu no dia que publicou a sentença? Não faz sentido, né? Então, a presunção de morte ela sempre vai se voltar para a data na qual a gente acredita que ele morreu. Se eu acredito que ele morreu hoje, eu vou fixar a data de morte dele como hoje, né? Bastante simplesinho, ok? De novo, questão que cai com frequência, presta bastante atenção, veja quais são essas situações em que eu posso presumir morte sem decretação de ausência. Volto aqui para o artigo, quero chamar atenção. Quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Extremamente provável. Um avião que cai no solo. É extremamente provável. Quantos acidentes aéreos que o avião caiu no chão que você ouviu falar que as pessoas sobreviveram? São poucos. A maioria das pessoas morrem. No meio do mar. Quantos aviões caídos no meio do mar você já escutou que a pessoa sobreviveu? São poucos, né? Às vezes parece lá aquelas coisas heróicas, né? Que o sujeito fica à deriva num barquinho por meses e meses. Mas em geral, não sobrevive, é muito difícil. O sujeito fazendo uma expedição na Antártida, 2 meses depois não voltou. A chance dele estar vivo é muito baixa. Então é extremamente provável. Tem que ser extremamente. Se é alguma coisinha, uma enchente grave, um temporal, alguma coisa assim, isso não é, isso acontece toda hora e pouca gente morre nesse tipo de situação. Não desaparece, ninguém sabe. Tá? Então tem que ser extremamente provável, tem que ter um risco de vida sério. Tem que pensar sempre nesse aspecto, ok? Então esse é um tema quente para sua prova, porque sempre aparece. Até a próxima.